Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos tratar dos direitos dos povos indígenas. Esses direitos têm sido respeitados, os índios, de certa forma, ao adquirir esses direitos, têm da sociedade não só o respaldo, como o atendimento às necessidades que estão apregoadas nesses direitos, de que maneira a sociedade vê esse direito e de como podemos interagir e respeitá-los, não só aos índios, bem como aos direitos que eles adquiriram. Para essa conversa, convidamos o professor Vilmar Martins Moura Guarani. O professor Vilmar é mestre em Direito Econômico e Socioambiental e é professor lá da Faculdade Ages. Professor Vilmar, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço. Vilmar, a questão indígena não é da agora, né? Eu me lembro de uma palestra em que eu participei, que você estava presente. Você disse que quando a gente chegou aqui, eles já estavam aí. Então, se nós tivermos que examinar a questão de direitos, os direitos já deveriam ter começado lá. Mas eu queria fazer menção ao Estatuto do Índio, que é de 1973, e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, de 2007. O que é essa Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas? Então, a Declaração da ONU sobre os Povos Indígenas é semelhante a todas as outras declarações no âmbito da ONU, como a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Então, só para você ver, a Declaração dos Direitos do Homem da década de 1940, eu entendo ali que já protegia também os povos indígenas. Mas mesmo assim, passado praticamente mais de 60 anos após a Declaração dos Direitos do Homem, a própria ONU, a sua Comissão de Direitos Humanos, decidiu na década de 80 investigar como era a realidade dos povos indígenas no mundo. E na década de 80, a ONU, através de seus estudos, verificou que tinha, de fato, uma grande desigualdade. Esses povos que habitavam esses continentes antes da colonização, todos tinham algo em comum. Viviam alguns em situação semelhante à de escravidão, outros continuam com ausência de política pública, disputa por território, alto índice de suicídio, homicídio contra os povos indígenas, falta de educação, enfim, tudo o que se previa na Declaração dos Direitos do Homem de 1948, os povos indígenas não estavam tendo acesso a esses direitos. Então foi aí que a ONU buscou essa compreensão, entendimento, e a declaração contempla, então, desde então, ela reconhece a existência de mais de 370 milhões de pessoas indígenas, em praticamente mais de 70 países do mundo. Professor Vilmar, uma coisa, essa constatação se deu em todos os países? Em todos os países, todos os continentes. Onde há indígena, há desigualdade, há esses problemas todos que o senhor coloca? Exatamente. Uma coisa, então a gente pode entender esses documentos como digamos assim, documentos dos direitos humanos. Não é? Essa declaração acaba podendo ser entendida como um documento dos direitos humanos. Ela, de fato, ela é um documento de direitos humanos. É um documento de direitos humanos, com essa finalidade, que eu diria até de caráter universal, ou seja, nos mais de 70 países do mundo, onde há mais de 5 mil povos indígenas, que eles também são sujeitos de direitos humanos. É uma reafirmação, na verdade. Bom seria, professor Vicente, que não tivesse uma declaração. É verdade. Eu sempre penso dessa maneira. As pessoas falam, mas não é muito direito, igual tem para criança, adolescente, para o idoso, direitos protetivos para a mulher. Bom seria se não tivesse. É verdade. Se não tivesse, significava que todos eram respeitados e que todos eram iguais de fato. Iguais de fato e de direito perante a lei. Então, justamente porque não há igualdade, é necessário ter instrumentos protetivos a determinadas pessoas ou classe, e no nosso caso aí aos povos indígenas. Professor Vilmar, eu acho que é até mais grave. É que, primeiro, concordo que não deveria haver a necessidade de criação desses instrumentos. Sinal que seríamos todos melhores e trataríamos a todos com igualdade. Mas é um pouco mais grave porque, apesar dos documentos,
os direitos ainda são desrespeitados. Apesar da Lei Maria da Penha, as pessoas ainda agridem as mulheres. Apesar do direito dos indígenas, os indígenas são... Então, me parece uma questão mais grave ainda. Como é que o senhor vê isso? Não, eu concordo, de fato é mais grave. Agora, por exemplo, em relação à Lei Maria da Penha, muito fala que ela pouco resultado trouxe, que continua a violência, mas no mínimo ela serviu para mostrar a toda a sociedade que o Brasil ainda é um país que viola o direito das mulheres. E no caso dos direitos dos povos indígenas também. A ONU, ao assinar um documento dessa natureza, reconhece que os estados, praticamente todos os países do mundo, continuam aceitando e às vezes ele próprio violando o direito dos povos indígenas. E agora é claro, a partir do momento que entra em vigor uma nova lei ou um instrumento internacional é declarado como a declaração da ONU, não significa que é automático, né, que a efetividade desses direitos já é alcançado. Continua sendo necessário lutas, negociações, diálogo e muitas das vezes judicialização mesmo, entrar na justiça para fazer valer esses direitos. Agora, outra coisa, ela demorou muito, ela demorou 2 décadas para avançar. Por que demora tanto, professor? Primeiro porque uma das finalidades da declaração, ou melhor, do próprio sistema da ONU, é que eles lutam sempre para que seja aprovado via consenso e não pelo voto. Então é esgotar todas as possibilidades de negociação. E como se trata da Declaração dos Povos Indígenas, ela tinha mais ali de 150 países do mundo no âmbito da ONU discutindo essas questões. E fora essa presença dos estados, mais de 150 países, esses mais de 5 mil povos indígenas das Américas foi um trabalho construído, que eu diria de forma diferenciada, porque não foi essa declaração ela não veio só da ONU para os povos indígenas. Os índios sentaram na ONU junto ali em Genebra por décadas também, reunindo de forma anual e às vezes até com mais brevidade de tempo, dialogando e buscando consenso. Agora, a demora também é porque algumas questões essenciais aí que os estados não aceitavam ou tinham medo, por exemplo, porque a declaração reconhece os indígenas como povos. Então, esse significado de povos, com todo esse peso, eu diria, sociológico, filosófico, jurídico, então, trazia temor a alguns estados, com medo de os índios, de repente, se declararem independentes, seria secessão dentro dos estados, né? E junto com essa questão de povos, também ela reconhece direitos territoriais e também reconhece a chamada livre determinação. Então causava um certo arrepio aí algumas comunidades internacionais, alguns povos. Eu estou percebendo que realmente não é uma questão que pudesse ser resolvida com muita rapidez. Agora, ouvindo o senhor, eu vejo que realmente são questões às vezes muito sérias, que nenhum Estado quer perder nada do que já conquistou. E quando se coloca essa designação de povos, esses povos podem buscar independência, o Estado fica preocupado. E daí a delonga no debate, daí a demora no debate, que acabou levando esses quase 20 anos, mas finalmente resolvido, né, professor? Finalmente atendido. Bom, atendido pelo menos no papel. E aí agora vamos para a prática, que é o que a gente vai conversar durante esse nosso programa. Senhores, nós estamos conversando com o professor Vilmar Guarani. Temos uma pergunta na tela da Band, por favor. Eu sou Lourdes Catarina Menegas. Professor Vilmar, o senhor acha que o direito dos índios são respeitados? Então, é uma pergunta importante, eu diria necessária. Infelizmente, falta muito ainda para se respeitar ou para ter efetividade o direito dos povos indígenas. Porque o que a gente vê é praticamente todos os dias, em todos os estados do Brasil, esses direitos sendo violados.
ou seja, as terras indígenas são invadidas, seja por pescadores, garimpeiro, madeireiro, e muitas das vezes é o próprio governo brasileiro que faz isso, infelizmente. Quando ele autoriza a passagem, por exemplo, de uma estrada dentro de uma terra indígena, exploração de algum tipo de recursos naturais, quando, enfim, toma alguma decisão política, administrativa que vem afetar as comunidades indígenas, como a construção das PCHs, como das grandes hidrelétricas, enfim, qualquer medida que venha impactar uma comunidade indígena e não houve os povos indígenas, uma decisão tomada, por exemplo, dos gabinetes, seja de Brasília, do governo federal, nos estados ou no município, demonstra que os direitos indígenas estão sendo violados, porque a Declaração das Nações Unidas e também a Convenção 69 da OIT sobre povos indígenas e tribais fala que toda vez que os estados forem implementar alguma medida administrativa ou mesmo política que venha afetar as comunidades indígenas, esses povos terão o direito de ser consultado. E quando não é consultado, está havendo aí uma agressão, uma violação aos direitos indígenas. Então, muitas das vezes, infelizmente, é necessário que seja tomada medida jurídica visando garantir a proteção dos interesses dos povos indígenas. Professor, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Um minutinho só, voltamos já. Na administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e
Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Estamos conversando com o professor Vilmar Guarani sobre direitos indígenas. Professor, o que o Brasil falou na ONU sobre a declaração? Olha, a participação brasileira foi muito boa na ONU. O Brasil realmente teve um papel fundamental, sempre apoiando. Em diversos momentos ela levou autoridades brasileiras para lá, autoridades que eu digo, o próprio presidente da Fundação Nacional do Índio à época, FUNAI, ou melhor, vários presidentes da FUNAI foram à ONU. Também representantes brasileiros do próprio Itamaraty, sempre com um bom diálogo. Enfim, o Brasil realmente teve participação fundamental. Só lembrando que a declaração, professor Vicente, teve 143 países votando a favor. Teve 11 abstenções e 4 votos em contrário. E o Brasil foi um desses 143 países do mundo que votou favoravelmente à Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas. Tá, uma participação louvável. O senhor acha que em algum momento essa declaração pode afrontar a soberania nacional? Eu entendo que não. Primeiro porque, como foi falado já no início, foram mais de 20 anos esse diálogo para a construção dessa declaração. E depois, já praticamente no ano de 2006, já finalizando com a aprovação de comissão, os Estados Unidos e alguns países africanos realmente resolveram voltar novamente a esse assunto aí, se a declaração poderia garantir direitos ou de certa forma incentivar a secessão. E ficou claro que não, até porque essa declaração tem 46 artigos e na parte final dela já fala isso, ela já diz o seguinte, que a declaração não pode ser vista como instrumento a fim de fomentar, né, não pode ser usada nem pelos povos indígenas, nem por ninguém com essa finalidade de secessão. E até porque eu entendo também na história do mundo, enfim, não é uma declaração, um tratado internacional que vai acabar ou proibir, ou enfim, essa luta dos povos no mundo inteiro. E não é através de declaração, sempre foi através de guerra mesmo, é o poder do mais forte,
forte para isso, passa por cima, nós vimos isso na atualidade, países aí que passa por cima do próprio Conselho de Segurança da ONU, invade outro país, então isso com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então é o que eu digo, não é simplesmente a declaração, isso depende de vários fatores sociais em determinado país, em determinado momento, e no Brasil eu nunca vi nenhuma organização indígena do Brasil, nenhuma liderança indígena falando que quer se tornar independente do Brasil. Em nenhum momento isso foi visto. Os índios brasileiros, em primeiro lugar, é claro, se consideram povos indígenas, porque antes de existir Brasil já eram povos indígenas, e consideram também que são brasileiros. Todos os povos indígenas do Brasil hoje reconhecem isso, entendem. O que se entende da fala do senhor é que a declaração acaba sendo de fundamental importância para dar visibilidade a essas questões que estavam, de certa forma, disseminadas em todos os povos indígenas, mas não vistas, ocultas. Digamos que a grande maioria da população não sabia disso. A declaração leva para a mesa de negociação 150 países, mais de 150, e coloca isso, e colocam normas, e informa a população, ficam os países sabendo da existência desses problemas e criam meios de tentar, no mínimo, minorá-los. O que o senhor disse, não se conseguiu avançar muito, mas pelo menos foram criadas normas, é isso que estamos dizendo, né, professor? Ainda que não tenha resolvido, deu-se visibilidade à necessidade. Olha, muito boa a sua fala, que de fato deu visibilidade aos problemas que existem em todos os continentes, mas fora os problemas, uma questão que eu acho fundamental na declaração é que ela reconhece que os estados nacionais não pode ser considerado mais um estado hegemônico, um estado unitário, porque os estados, acho que desde das suas instituições aí, eles se propõem a unificar todo mundo dentro de um território. É como para ser estado, seguindo aí, né, a teoria desde Maquiavel a Hans Kelsen, quer dizer, a necessidade de ter um território, um povo e soberania, quer dizer, uma soberania também. Então é como se todos fossem iguais, e o Brasil já foi assim, era para ter uma religião, né, um só Deus, um só território, uma só língua, todos falando português, e não reconhecia a existência de povos, e sim era como se fosse povo brasileiro, todo mundo igual. Então quando a ONU reconhece isso aí, ela reconhece que praticamente todos os estados há diversidade de línguas indígena, a diversidade de cultura, a diversidade de crença, a diversidade de povos. No caso, no Brasil aqui, com a declaração da ONU, a nossa própria Constituição, que reconhece a Organização Social Indígena, ela acaba por reconhecer que o Brasil não é constituído só de um povo, ou como a gente estudava no livro de história, né? O povo brasileiro é formado por descendentes de europeus, negros vindo do continente africano e dos povos indígenas que aqui estavam. Não, o povo brasileiro hoje é constituído ainda de povos de origem europeia, sim. É constituído de mais de 40% de população ainda negra, que tem também, inclusive os quilombolas, tem suas características ainda tradicionais, mantendo apesar do século. E é constituído por mais de 225 povos indígenas que habitam no Brasil hoje. Quer dizer, mais de 220 povos com cultura, história, enfim, com tudo diferenciado. E falando no Brasil hoje, embora o Estado brasileiro reconheça só o português como língua oficial, no Brasil hoje existe mais de 180 línguas vivas faladas todos os dias no Brasil. Isso é uma riqueza, e a ONU acabou por declarar isso para o mundo inteiro. É o que o senhor fala, a importância da declaração é a constatação dessas questões que às vezes passavam despercebidas. E mais, entre os povos indígenas, a diversidade cultural, é claro que linguística também, né? Falam idiomas diferentes, têm hábitos diferentes, entre eles mesmo há culturas diferentes.
Não se pode afirmar que o povo indígena é igual, também não. Por isso que é interessante a declaração chamar de povos, porque se falasse também povo indígena, é como se os índios fossem todos iguais. E essa é uma crença ainda divulgada no Brasil hoje. Se falar que um índio cometeu algum tipo de crime, por exemplo, os índios brasileiros. E, na verdade não é assim, são cerca de 230 povos diferentes. Olha só, com língua diferente. Se colocar um povo indígena com outro, eles não se reconhecem como sendo... A única questão que eu diria que colocam todos semelhantes é que já viviam aqui antes da chegada do colonizador. Fora isso, tem índios que a cultura deles alimentar é de comer peixe. O outro não come peixe, só come carne de caça, para você ver a diferença. E no início, o que a gente estudava na escola era os índios comem raízes, no caso mandioca e inhame, né? Os índios têm um deus chamado Tupã. Quer dizer, isso tudo é do povo indígena Tupi-Guarani. Olha que Tupi alcança vários povos também. Mas, na verdade, a diversidade é muito grande. É como se a gente falasse que todos os asiáticos fossem chineses ou japoneses. Quanto lá tem coreanos, japoneses, vietnamita e tantos povos ali com total diferença entre eles. Assim são os povos indígenas do Brasil. Cada um com as suas características. E às vezes a distância é como se comparar um brasileiro com um argentino, um brasileiro com um americano, com um africano. A diferença é de tamanho. E há necessidade de respeito a essas individualidades. Eu acho que a grande dificuldade está em justamente separar 225 e entender as individualidades de cada um desses 225 e tratá-los respeitando a característica de cada um deles. Além dos não índios, que fazem parte dessa enorme miscigenação, essa sim já não tem mais alguma característica muito pequena, né? Do gaúcho para o nordestino, mas isso aí já está, de certa forma, resolvida essa questão. Mesmo porque o idioma é um só. Mas na questão indígena ainda há, além de questões culturais, a questão do idioma, a questão linguística que também precisa de ser tratada com um cuidado maior, né? Porque senão não se entende. Esse eu diria que é o grande desafio do Estado brasileiro. Reconhecer e tentar tratar de forma diferenciada cada povo e cada região do Brasil. Porque se o Estado faz uma política indigenista universalista, não dá certo. E o Estado fez isso durante muitos anos no Brasil e realmente não contribui em nada e eu diria que só prejudica. Você querer, da mesma forma que eu falei, tentar colocar os povos indígenas como um povo único também, e isso só vai trazer prejuízo. Senhores, estamos conversando com o professor Vilmar Guarani, tratamos aqui de educação indígena, tratamos aqui do direito dos povos indígenas. Um minutinho só, a gente volta. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro.
Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com o FAES você consegue. Faculdade AGES, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Conversamos com o professor Vilmar Guarani. Tratamos aqui do direito dos povos indígenas. Professor, eu queria que o senhor dissesse para nós se a declaração, o que ela diz sobre o direito à autodeterminação. Professor Vicente, eu diria que essa é uma das grandes novidades e que o direito brasileiro não alcançava
Não alcançava por quê? Porque o nosso Código Civil de 1916 tratava os povos indígenas do Brasil como relativamente incapazes. Era como se fosse aquele, hoje seria como se fosse aquele que teria entre 16 e 18 anos de idade, se fosse no nosso Código atual. E para isso, os povos indígenas, sempre que fosse tratar com alguém, fazer um negócio jurídico, seria necessária a presença de um assistente, que o Estado chamou de tutor. Esse tutor, no caso, foi o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e depois a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Então, se você considera que alguém é relativamente incapaz, significa dizer que ele não está vivendo a plenitude dos direitos, que ele não é cidadão. Ele vai precisar de alguém, de um terceiro, para estar do lado dele. Então, a Declaração da ONU, ela coloca que os povos indígenas, a partir de agora, eles têm essa chamada autodeterminação, ou que alguns também consideram como livre determinação. Significa dizer que os povos indígenas, ou cada povo indígena dentro dos estados, eles vão se reger, se orientar, a orientação política, religiosa, ideológica, exercer a cidadania de acordo com a sua própria vontade. Então, quando você reconhece essa livre determinação, significa que esses índios não são mais tutelados, que tem agora a chamada soberania interna, eu até diria para o senhor, ou seja, a capacidade plena, absoluta, ele é senhor da sua própria vida. Isso não significa dizer, no caso brasileiro, que então o índio possa negociar alguns direitos, porque há direitos chamados direitos coletivos que são indisponíveis. O Estado vai sempre ter que tutelar esses direitos, visando a proteção dos povos indígenas, para a questão de sobrevivência, para o atual momento e para garantir a sua futura geração. Então, no caso brasileiro hoje, são direitos chamados aí, fundamentais, direitos coletivos, direitos indisponíveis, por exemplo. Os índios não podem dispor das suas terras, das terras indígenas. O uso da exploração de recursos naturais também é limitado até inclusive a uma lei posterior, que essa lei ainda não existe, há uma previsão na Constituição, mas que não existe ainda. Agora, direitos individuais como trabalho, estudar, direito de ir e vir, direito de comprar, de vender, de estabelecer negócio jurídico, o Estado não pode mais falar que esse índio é relativamente incapaz. E acabou? Exatamente, acabou o tutor. Nesse sentido, sim, de tutela individual sobre indivíduo indígena, acabou. Agora ela mudou agora por uma tutela de direitos, uma tutela proteção de direitos indisponíveis. Sim, que de certa forma protege a todos. Essa tutela faz parte da origem do Estado. Exatamente, é como o Estado hoje tem a tutela sobre o direito do consumidor. Não significa dizer que o consumidor é menor ou incapaz, mas que se tiver aquela balança da igualdade, o consumidor está em desigualdade. Por isso vem o Código do Consumidor com seus órgãos de proteção para equilibrar essa relação. E a declaração faz isso. Eu acho que há questões que o Estado é obrigatoriamente detentor do poder para solucionar, porque em não havendo o Estado, em não havendo tutela jurisdicional, vai ficar a lei do mais forte. Exatamente. Então, não é só o índio, eu digo, todos nós dependemos sim, e é importante a tutela do Estado sobre a vida toda, cá entre nós. Eu vejo sim esse direito sim de comprar, vender, etc. Ok, mas há uma série de questões maiores que sem a tutela do Estado viraria uma guerra de fortes contra fracos, com derrota dos fracos, é claro. Não é assim que se pode ver. Exatamente. Então, livre determinação é isso. É o direito dos povos se autodeterminar e escolher a sua própria vida. O que a Constituição diz, é reconhecida aos índios a sua organização social. Se ela reconhece a organização social, em outras palavras, é isso também. Agora, professor, essa autodeterminação, em determinado momento, pode ser vista, isso aí é o senhor que vai nos ensinar, como uma possibilidade de secessão dos povos indígenas do Estado. Eu tenho autodeterminação, por exemplo, para sair do Estado. Há esse risco?
Não há esse risco não, de sair no sentido de movimento separatista. Não é esse sentido não. Secessão dos povos em relação aos estados soberanos. Isso é muito importante no caso, principalmente no caso brasileiro, essa autodeterminação, pelo motivo que eu falei há pouco, porque vigorou no Brasil, acho que desde o início, essa tutela aí, e essa tutela acabava prejudicando os índios. Nós temos casos aí emblemáticos, por exemplo, nós temos, o Mário Juruna foi o primeiro e único deputado federal no Brasil, e ele foi convidado a participar de um evento internacional aí na Corte de Haia, e a FUNAI e o Ministério do Interior na época vedou a ida dele, falando, não, o Estado tutor não aceita, ele é tutelado e não vai para fora do país. Então foi necessário ele entrar com um habeas corpus para garantir essa liberdade de ir e vir. Ou em alguns casos que a gente viu mais recente, alguns índios foram tirar passaporte, isso já na atualidade, viu? Aí na hora de tirar o passaporte, a Polícia Federal fala, não, para você tirar o passaporte tem que ter autorização da FUNAI. Então mostra, exatamente, demonstra um desconhecimento das autoridades brasileiras. E os índios não, tem essa chamada hoje autodeterminação, ele pode autodeterminar-se, ele pode sair do país também, tendo condições para isso, né? Em qualquer momento se locomover dentro do Estado brasileiro, mudar também de uma cidade para outra, coisa que na década até na década de 70, de 80, os índios não tinham esse direito. Agora, professor, o Estatuto do Índio é de 1973. Em 88 tivemos a Constituição atual. O senhor vê avanço em relação ao Estatuto do Índio consagrado na Constituição de 88, ou ela não cuidou disso? De que maneira ela se comportou em relação ao Estatuto do Índio? Olha, o Estatuto do Índio foi um documento, foi importantíssimo, com certeza, para proteger os povos indígenas em algum momento na história do Brasil, mas, por outro lado, ela acabou violando direitos também, quando considerava os índios relativamente incapazes. O Estatuto considerava incapaz? Considerava. Mas isso em 73. Em 73. Um dia desse. Falava de emancipação, quer dizer, os índios chegariam ao momento de emancipar, e eu diria que a pior coisa do Estatuto é a chamada assimilação ou integração. A finalidade do Estatuto não era simplesmente proteger os índios, era integrar o índio à comunhão nacional. Essa integração, praticamente toda antropologia que estuda a questão indígena fala isso, essa integração seria uma integração até forçada, porque o Estatuto dizia que a finalidade da educação indígena também era integrar o índio à comunhão nacional. E também, na própria Estatuto do Índio, falava que, em relação ao trabalho, a finalidade do trabalho também era integrar o índio. Ou seja, o Estatuto tinha o índio como um provisório. Seria como o objetivo dos povos indígenas chegar um dia e falar, a partir de agora eu não sou mais índio, eu sou um cidadão brasileiro, agora eu não falo mais minha língua, agora eu falo português, agora eu não tenho mais minha crença, agora eu sou cristão e católico, principalmente. Então, a finalidade era integrar, realmente, era considerar esses índios povo brasileiro e nada de cultura, nada de diferença. E isso está superado, e a Constituição vem e fala, é reconhecida aos índios a sua organização social. E quando a Constituição garante essa organização social, ela reconhece os índios de permanecerem índios para sempre. Então, professor, então nós podemos concluir que a Constituição tornou muito melhor a relação do país com os indígenas, muito melhor até do que o Estatuto do Índio. Ao reconhecer, ela reconhece esse direito do índio ser índio. Para falar de maneira mais... Não é isso? É disso que estamos falando. O que não ocorreu no Estatuto do Índio. O Estatuto queria integrá-lo e ele ia virar brasileiro independente de suas raízes, das suas culturas, do seu idioma e etc. E a Constituição veio para dizer que não é bem isso, que ele vai ter direito à sua autodeterminação, à sua cultura. É disso que estamos falando? Exatamente isso. Tá. Então foi ótimo. Então foi um avanço a Constituição em relação ao Estatuto do Índio. Ela mudou realmente, eu diria, todo o paradigma que se tinha do Estatuto anterior, nesse sentido aí de reconhecer a organização social indígena. Então, olha, a gente tem avançado. Né? Lá do Estatuto do Índio para a ONU e para a Constituição, do ponto de vista
institucional, do ponto de vista jurídico, temos avançado bem. Eu reforço o que o senhor disse e concordo, de que precisa de haver na prática, a gente precisa de ver isso acontecendo, mas um aparato jurídico institucional para tratar o índio melhor já existe. Basta cumpri-lo. Basta cumprir o que está na Constituição brasileira. Senhores, estamos conversando com o professor Vilmar Guarani. Temos uma pergunta na tela da Band, por favor. Olá, professor Vilmar. Eu sou o Gleuton. Gostaria de saber do senhor se os índios têm uma religião. Então, é uma pergunta também importante, se o índio tem ou não religião. Porque desde o final do século XV havia uma discussão na Europa se os índios também tinham ou não religião. Mas só que entendia, imagina naquela época, entendia que religião era católica. Então entendia que quem não tem a religião católica não tem religião. Isso foi uma discussão tão importante naquela época que significava dizer, se os índios não têm religião, eles não têm alma, né? Inclusive chegou a esse ponto, podemos entrar, invadir as terras tranquilamente, tirar tudo deles, né? E na verdade não é assim, o índio sempre teve, só que a religião do índio não é formalizada, né? Como é a religião cristã, por exemplo. Então cada povo indígena expressa, né, a sua religiosidade, a sua crença, né, em determinado ser ou em determinados seres. E também tem índios hoje que tem índios pastores, tem índios padres, tem índios então que também mudando de religião. E que eu acho isso fundamental, é a liberdade religiosa. Os índios podem manter na sua espiritualidade ou na sua religiosidade e também ter liberdade de mudar de religião se assim quiserem, como demais cidadão brasileiro. Senhores, estamos conversando com o professor Vilmar Guarani, tratamos aqui do direito dos povos indígenas. Um minutinho só, a gente volta. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão,
sua nova opção. Vem ver, aqui você pode ter. Vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor de minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Conversamos com o professor Vilmar Guarani. Temos uma pergunta na tela da Band, por favor. Olá, professor Vilmar, eu sou o Dominguinhos. Eu queria pedir para o senhor se o senhor acha que os índios precisam de mais terras. Então, se o índio precisa mais de terra, eu diria que sim. Pelo seguinte, voltando um pouquinho atrás na história, dizia que na década de 70 os povos indígenas eram cerca de 170 mil índios no Brasil. 170 mil. Hoje nós estamos com mais de 800 mil. Quer dizer, a população indígena também oscila e ela também aumenta, e ainda bem que aumenta, né? Significa que algumas políticas estão surtindo seus efeitos. Então, uma comunidade indígena que tem hoje 800 pessoas, poderá daqui a algumas décadas ter, sei lá, 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, e se demarcar um pequeno espaço de terra, um determinado espaço de terra já pode não ser suficiente. Agora, lembrando também que os povos indígenas não vivem, a cultura de terra não é a mesma, não tem o mesmo significado. Para a população em geral, basta um lote de terra, um pequeno espaço, eu digo para o cidadão comum, né? Então esse pequeno espaço de terra é ali para ele produzir e viver com a sua família. As comunidades indígenas, elas vivem no aspecto coletivo e no aspecto cultural, então ela precisa da terra seja para caçar, para pescar, fazer suas construções, fazer seus passeios, fazer suas corridas, seu esporte. Então, na verdade, cada terra indígena é um pequeno mundo indígena, onde ele vive com toda a sua realidade, com toda a sua cosmologia. Então, é necessário. Agora, claro, sabemos que a imprensa, a mídia no Brasil, mas são 13% do território
Diretório Nacional dos Índios. Aí alguma consideração tem que fazer. 13%. Primeiro, esses 13% está praticamente na região amazônica. Tem índio no Brasil vivendo em 1 hectare de terra, 2, 3 hectares de terra, vários povos, ou melhor, várias pessoas. Um verdadeiro confinamento, só para vocês terem como exemplo. Então, esses 13%, e de toda forma eu não diria que 13% também é muito não, 100% era dos índios. Aí chegam os colonizadores e falam, não, 13% é de vocês e é muito ainda. Eu acho que isso é injusto. É como se a gente chegasse na propriedade de alguém, vamos imaginar um grande fazendeiro aí, seja da região, de qualquer lugar do Brasil, e falar, não, você tem muita terra. A partir de agora eu vou te deixar em 1/3 dessa terra e o restante é para o restante do povo brasileiro. Com os índios acontece essa questão também. Professor, eu gostaria de voltar lá na declaração que a gente já vinha conversando. O senhor acha que ela, em determinado momento, pode comprometer a segurança das fronteiras entre os povos, das fronteiras nacionais? Não, professor, eu vejo que em nenhum momento ela vai comprometer. Primeiro porque a declaração, como eu disse, no artigo final dela, no artigo 46, ela já limita. Ela diz que a declaração ela não é para ser usada nesse sentido de separação ou de secessão. A questão de fronteiras é uma questão própria da organização política do país, da soberania. Ele deve manter sempre seguro as suas fronteiras. E, na verdade, eu vejo ao contrário. Os povos indígenas, a gente tem relatos aí, documentos provando que em várias partes onde o governo brasileiro não chega, a presença indígena, na verdade, está ali até para delimitar isso aí. Esses países que faz fronteira, o Brasil, onde faz fronteira com a Bolívia, com a Colômbia, com outros países, antigamente ainda chegava aqueles agentes, acho que era da SUCAM, me parece, né? Estava em todos os lugares do Brasil. Hoje, eu tive numa região chamada São Gabriel da Cachoeira, que faz fronteira com 3 países, e a gente não vê, embora seja uma área militar, a gente não vê essa fiscalização ocorrendo o tempo todo. E a presença indígena nesses lugares faz sim até inibir a entrada de pessoas de outros países aqui. Os índios acabam garantindo a proteção do Estado brasileiro. Sempre foi assim. Nós temos relatos históricos, desde Mato Grosso do Sul até hoje. Os índios Cadiuel, o governo brasileiro reconheceu, fez uma doação de uma extensa área de terra para eles, Cadiuel, pelo reconhecimento na proteção que eles fizeram ali na divisa do Brasil com outro país. Quer dizer, os índios ajudaram a defender o Estado. A resposta é contrária à minha pergunta. Em vez de comprometer, na verdade, ajuda, auxilia. Outra coisa, essa declaração ela é legalmente obrigatória? Então, a declaração, diferente de uma convenção que o país, ao ratificar, ele se obriga, e no caso indígena nós temos a convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, essa sim, ela foi ratificada pelo Brasil, foi aprovada, passou pelo Congresso Nacional, teve a homologação e também pelo Presidente da República, foi sancionada, então ela é hoje uma lei interna brasileira, e o Brasil é obrigado a cumprir. A declaração da ONU ela tem a característica mais de ser de uma finalidade ética, moral e política. Eu diria que não menos importante por isso. Ela não é legalmente obrigatória. Não obriga. Ela simplesmente abre parâmetros mínimos para que os países obedecem. Agora, não obstante a gente falar que ela não tem essa obrigação legal, ela vale também como costume internacional. Então ela pode ser aplicada assim, desde que violada os seus direitos, os seus princípios ali, qualquer interessado, seja índio, sociedade civil, que queira fazer valer esses direitos indígenas, pode recorrer à própria ONU para falar que, embora o Brasil aprovou a declaração, continua violando. E como é uma declaração de direitos humanos, cabe uma representação. Hein? Agora, a declaração pode virar lei? Pode, a declaração pode, eu diria que deve virar lei. Já virou lei na Bolívia. Basta que um deputado, um senador apresente um projeto de lei e ela passe, claro, pelo crivo das duas casas, pelo Congresso Nacional, e depois de sancionada pelo Brasil, ela pode se tornar uma lei. Nós temos notícias se há algum movimento no sentido de tornar a declaração lei? Olha, ainda não, até pela realidade brasileira atual, que nós estamos ainda tendo vários problemas
de efetividade dos direitos, da própria Constituição, da Convenção 69, que a declaração ainda continua no segundo plano em razão dessa realidade brasileira. Eu diria que é um momento muito difícil, um momento de lutas pela efetividade dos direitos da Constituição. Eu acho que superado isso é possível. E também nós estamos aí, quem sabe a próxima legislatura, né, tem algum deputado aí engajado nessa luta, e porque eu diria o seguinte, que ao reconhecer os direitos humanos dos povos indígenas na declaração, vai estar simplesmente o Brasil reconhecendo a cidadania desses povos indígenas e seus direitos, e não vai violar direitos de soberania. Nesse sentido, o senhor acha que ela é importantíssima, necessária? Acho que necessária. Já deveria ter virado lei? Já deveria. O exemplo que nós temos é na Bolívia, que hoje ela já é lei interna na Bolívia, tranquila, e a gente não viu nenhum movimento ruim, movimento social contra, e olha que a Bolívia, mais de 60% da população é indígena, mas são dominados pela essa elite não indígena, embora nós tivemos Evo Morales, né, um presidente indígena também, mas o Brasil deveria sim fazer com que a declaração se tornasse uma lei interna também. Professor, uma outra questão que a gente vê na mídia sempre é dessa aproximação dos povos indígenas com a sociedade como um todo, com a população não indígena, no sentido de utilização de bens e tal. Eu vi um artigo que 60 e pouco % deles tem geladeira, um número muito expressivo tem televisão, tem DVD. O que a gente tem comentado, o que nós falamos até agora, foi dessa necessidade de respeito ao povo indígena, de entender os seus direitos e, muito principalmente, o senhor salientou bem isso, de respeitar a sua cultura, que é diferente da nossa. Ok. Essa aproximação com eletrônicos, isso diminui um pouco? Como é que o senhor vê essa questão? Isso é bom, é mal? Ou não há como impedir? Porque é uma realidade. Eles têm, já lidam com televisão, DVD, geladeira, celular, e isso diminui um pouco, digamos, a característica dele, a cultura dele, muda a cultura. Como é que o senhor vê essa questão? Professor Vicente, essa é uma preocupação, inclusive, de muitas comunidades indígenas. Os anciãos das comunidades, por exemplo, não concordam, não gostaria que houvesse uma integração tão grande assim. Né? Mas nós temos os jovens aí que estão vendo, tendo acesso, que participam. Agora, eu diria que é necessário, professor. A gente vê na história também que não há povo isolado. Não há como manter, por exemplo, falar assim, você é brasileiro, agora você não pode também adquirir cultura, costume, tecnologia do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, porque você deixaria de ser menos brasileiro. Ou você agora é um brasileiro aculturado, você é um brasileiro europeu, né? Quer dizer, a gente tem acesso a todos os benefícios da indústria, da evolução tecnológica, mas a gente continua sendo brasileiro. E eu entendo que os índios também têm acesso, sim, às informações, a tudo isso, mas as próprias comunidades já têm o seu sistema, que eu diria, de defesa, de ao mesmo tempo participar da vida em sociedade geral, mas preservar suas culturas, seus costumes e a sua tradição. Inclusive é uma fala disseminada no Brasil por algumas lideranças indígenas que fala assim, eu posso ser o que você é, sem deixar de ser o que eu sou. Eu acho que é por aí. Então é possível a coexistência com essas novas tecnologias e com a própria cultura e com o respeito a essa tradição que é mantida desde sempre pelos indígenas. Exatamente. Isso não significa deixar de ser indígena, igual muita gente pensa. Fala, mas o índio agora usando o celular, andando de moto, comprando carro, não é mais índio. Essa é a visão que a gente vê na sociedade. É só um índio usando o celular. Porque quer ver aquele índio na forma que a gente aprendeu no livro de história, andar seminu ou nu, né? Usar o arco, a flecha, a burduna e comer raízes. É assim que é ser índio. Na verdade, não é. Índio é um ser social, que se interage, que se relaciona, que aprende, que adquire novos hábitos, que deixa também antigos hábitos e continua sendo
essa evolução não poderia deixar de ocorrer também com eles. Professor Vilmar, nós estamos chegando no final do programa, eu já de antemão agradeço muito pela presença do senhor. O senhor tem aí uns minutinhos para suas considerações finais. Então, em primeiro lugar, quero agradecer esse momento por falar um pouco dessa diversidade cultural, étnica no Brasil, e que isso, na verdade, é uma riqueza do Brasil. O Brasil demonstra sempre nos âmbitos internacionais, nas grandes conferências, que o Brasil tem uma das maiores diversidades biológicas do planeta. E isso é importante, mas o Brasil também é um dos que tem uma das maiores diversidades culturais de povos. Isso não diminui, isso enriquece o Brasil, tornando ele um país diferenciado e nos ensina, todos nós brasileiros, a tolerância, a respeitar. Eu não preciso de concordar com o outro que não pensa igual a mim, ou que não se veste igual a mim, que não tem a mesma crença que eu tenho, mas eu tenho que aceitar, tolerar, viver de forma pacífica, entender que esse outro também é ser humano e que, afinal de contas, nós partilhamos da mesma terra, né? Respiramos o mesmo ar e temos os mesmos anseios, as mesmas necessidades, como a saúde, a educação, a vida, o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E os índios são esses povos aí que eu diria que têm resistido à pressão de mais de 500 anos e continua forte e se interagindo, se relacionando com a sociedade nacional. Obrigado. Senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade Revista. Eu agradeço muito a presença do professor Vilmar Guarani. Muito obrigado a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado e até lá.